Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui de reação pra vocês. Vocês viram a notícia que saiu aí nessa quarta-feira aí? Flamengo tá negociando o Pedro, parece que o Pedro tá sendo negociado. E eu trouxe um vídeo aqui pra vocês pra gente dar uma analisada. O pessoal aqui de análise dos comentários aqui do UOL estão falando do Pedro no Palmeiras. O Palmeiras aproveitar então essa grana que estão ganhando no Mundial aí pra contratar o Pedro. Mas seguinte aqui, surgiu então essa notícia aí que o Pedro tá sendo negociado. O Flamengo tá negociando aí o Pedro e querem mais dinheiro, né? Ontem a gente viu que o Flamengo já negociou o Gerson, né? Gerson foi lá pra Rússia jogar no Zenit e agora surgiu aí o Pedro também sendo negociado, rapaziada. O que vocês acham disso, hein? No Palmeiras ainda? Vocês concordam com isso? Já vão deixando nos comentários aí pra gente também dar uma discutida nisso daí, se você concorda ou não concorda com a venda do Pedro aí. Então, esse vai ser o vídeo que a gente vai estar analisando aqui junto com vocês, ouvir aqui que os comentaristas aqui do UOL estão trazendo essa notícia pra gente aqui analisar, beleza? Mas antes de começar o vídeo, né, já peço pra vocês aqui pra apoiar aí o nosso projeto que a gente tá começando agora, se inscrevendo no canal, deixando o like, deixando comentário e compartilhando os vídeos aqui que a gente traz a notícia aqui em primeira mão pra vocês. Então, conto com o apoio de vocês nesse projeto e tá chegando bastante gente aí, mas muita gente não está se inscrevendo, então peço para vocês aqui sempre no início do vídeo, se inscreve, não custa nada, só clicar no botão e dar a sua inscrição pra gente, que vai ser bastante legal aqui pro crescimento do canal, beleza? Então vamos ver o que eles estão falando aqui, os comentários do pessoal do UOL nessa questão do Pedro aí, vamos lá dar uma olhadinha. O Mauro César Pereira informa que duas coisas importantes sobre o Flamengo, olho na tela que a gente vai mostrar a postagem do Mauro. Ele está perto de contratar um meia e espera receber proposta pelo Pedro. Lembrando, o Pedro foi para o Mundial, jogou muito pouco, está voltando de contusão, é verdade, mas ele parece estar no fim da fila hoje dentro do Flamengo, né? Um Pedro, centroavante, atacante muito bom, foi até para a Copa do Mundo, mas nesse momento parece no fim da fila lá. Ele fez 17 jogos e marcou 5 gols, desde que ele voltou da cirurgia de ligamento. E o Flamengo espera receber uma proposta pelo centroavante, e talvez até negocie. E, paralelamente a isso, o Mauro informa também que o Flamengo está perto de fechar a contratação do Carrascal para o meio de campo. Danilo, queria te ouvir sobre os dois casos. O Carrascal, que é um jogador interessante e tal, e pode vir para o meio de campo, já que o Gerson está indo embora também. E o Pedro. O Pedro, se a gente falasse há um ano atrás não, que ele estava machucado, mas há, sei lá, um tempo atrás, o Pedro não é titular ou não interessa mais para o Flamengo, a gente ia falar, você tá louco, né? E agora essa é a situação. Eu tô pegando o meu telefone aqui, vou ligar agora pro diretor do meu time e vou pedir para fazer uma proposta pro Pedro. Não é? Porque se o Flamengo quer negociar o Pedro, eu compro rapidinho. Eu acho que é um grande jogador. De novo, eu repito o que eu disse ontem aqui, a questão do Pedro não estar jogando seu melhor futebol é puramente física. Ele fez uma operação gravíssima e demora um tempo para recuperar a força, a confiança e tudo mais. Para mim, o Pedro é o melhor camisa 9 que temos no futebol brasileiro e de longe, assim, eu contrataria de olhos fechados. Lembrando, inclusive, que o Palmeiras já tentou contratar lá atrás e o Flamengo não topou negociar. Não sei se hoje, mesmo que ele esteja aí teoricamente no mercado, como disse o Mauro, não sei se para o Palmeiras o Flamengo toparia vender, porque aí tem aquele papo de rival direto e tal, né? Agora, para mim, se o Pedro está no mercado, eu iria com toda certeza. Aproveita esse dinheiro que ganhou no Mundial e já vai para cima do Flamengo para tirar o Pedro. Jogador de outro nível. O Carrascal. O Carrascal, eu acompanhei um campeonato de um mês que eu estava na Colômbia numa cobertura no pré-olímpico, e o Carrascal é um jogador muito técnico, mas que tem um pouco da aura do Neymar, se vocês me entendem. É o cara que tecnicamente ele é bom, você vê que ele tem ali um toque diferente, mas o comprometimento não é sempre dos melhores, e isso é algo que acompanha o Carrascal desde as categorias de base. Na época, quando eu estava nesse campeonato, o Carrascal ele era o cara que estava em todos os cartazes das crianças colombianas, estava todo mundo na arquibancada gritando Carrascal, tinha gente que imitava a tatuagem do beijo, que ele tem uma tatuagem do beijo aqui no pescoço. Então é aquele cara que era o popstar da Colômbia, era o popstar da competição. Toda vez que tinha promoção da competição na Colômbia, era o Carrascal que estava no outdoor. Mas desde sempre, quando você conversava com as pessoas, falava, não, ele é muito bom, ele tem muita qualidade, mas
sempre ali numa cúmbia, sempre dançando um negocinho. Então, eu tenho a dúvida de quanto que ele vai estar, quanto que ele ainda está comprometido com a carreira. Mas, tecnicamente, eu não tenho dúvida nenhuma que é muito bom, e se ele estiver concentrado, com certeza vai ajudar o Flamengo. Olha, então é isso mesmo, não conseguiram trazer o Neymar não quis vir pro Flamengo, eles vão trazer um sósia do Neymar para jogar no Flamengo? É isso que eu entendi, eu tô louco? É isso mesmo, rapaziada? eu não sei se o seu time vai, embora seu time esteja com muito dinheiro, Danilo, não sei se vai ser tão simples assim tirar o Pedro do Flamengo. A multa para clubes nacionais é 100 milhões de euros para o Brasil, 60 milhões de euros para o exterior, dá 643 milhões para o Brasil. Dependendo de onde os times brasileiros chegarem aí ao longo do Mundial, pode ser que a premiação ajude, mas realmente é muita grana para o Flamengo negociar com um clube brasileiro. Eu duvido que o Flamengo vai fazer isso. Agora, Lívia, queria te ouvir sobre isso. Primeiro, o Pedro, né? Incrível o Flamengo imaginar que pode... Imaginar não. Pensar na possibilidade de abrir mão do Pedro, que para mim é um centroavante também muito bom. E o Carrascal, que a torcida do Flamengo deve ter ficado arrepiada agora, que falou que é bom, mas tem um espírito do Neymar. Essa observação do Lavieri preocupa, né? Basta a gente olhar para o Neymar aqui do Brasil, que ainda não fez, né? Que retornou ao Brasil com todo esse estrelato e ainda não fez nada pelo Santos, né? Eu não sei, talvez... nesse caso, o Flamengo precisa ser muito assertivo porque está falando do principal jogador, né? Acho que olhando para o Gerson, assim, hoje o papel dele, tanto de vestiário, tecnicamente dentro de campo, a entrega do atleta, vai ser uma tarefa dificílima substituir o Gerson. Então, precisa ser assertivo nisso para não sofrer como outros times que tiveram que se desfazer de peças importantes acabaram sofrendo, né, nessa temporada. E sobre Pedro, eu acho muito difícil qualquer time do Brasil conseguir essa pérola, né, que é o Pedro, mas eu também não sei se diante da questão física e a falta de minutos que o Pedro tem em campo, se ele vai conseguir uma proposta de fora. Por mais que o Flamengo esteja disposto a negociar, disposto até, sei lá, diminuir essa multa aí para a saída dele, ele precisava até usar a Copa do Mundo de Clubes como uma vitrine, né, para essa próxima janela de transferências. E não teve minutos, ainda numa questão física meio abaixo, e também retornando de lesão. A gente não pode acelerar o processo de recuperação do jogador. Isso é uma coisa que não dá para fazer, a gente já viu isso acontecer em outras equipes. Jogadores que acabaram, né, destruindo a carreira por querer acelerar esse processo. Então, assim, talvez seja o momento dele tentar recuperar o bom futebol e aí, numa próxima janela, não sei, ser negociado. Até para o próprio Flamengo, né, para não perder grana com uma joia que eu vejo. O Pedro é o melhor camisa 9 do Brasil, sim. Acompanho o Lavieri nessa. Casão, como sempre, eu vou para você com o olhar do jogador. O Pedro, o cara se machucou num treino da seleção brasileira, lembrando que ele foi para outra Copa do Mundo, era um cara cotado aí, seleção e tudo mais, ficou um ano parado, voltou até um pouco, menos de um ano parado, voltou até um pouco antes, né? A volta dele foi até antes do que se esperava e agora ele está nessa situação, está no fim da fila no Flamengo. Na ótica do jogador, ano que vem tem uma Copa do Mundo. Eu vou ficar aqui no banco de reservas até ter outra chance com esse time ou eu vou querer fazer outra coisa na minha vida, ir para outro lugar e tudo mais? Eu concordo com o Clavieri, com a Lívia. Para mim, eu sou fã do Pedro. Eu acho o Pedro o melhor centroavante que tem no Brasil. Ele tem aquele centroavante mais completo, que cabeceia bem, tem ótimo domínio, bate bem de esquerda, bate bem com o pé direito, aquele tapa de fora da área, igual o Harry Kane fez contra o Flamengo. O Pedro, eu já vi ele fazer vários gols desse tipo também, desse tapa. Para mim, o Pedro é o melhor centroavante. Vem de uma contusão, não é a contusão, né? Na realidade, vem de uma cirurgia que é pesadíssima e demora mesmo para você pegar confiança, ritmo de jogo, a mesma velocidade, a mesma intensidade dos outros jogadores, e mesmo assim ele já fez 7 gols.
Né? Mesmo assim, ele já fez 7 gols. O Pedro é um centroavante que o Flamengo não deveria abrir mão de forma nenhuma. E se alguém tem grana, eu iria direto lá comprar o Pedro. Pro Pedro vai ser importante jogar. Né? Tenho certeza que o objetivo dele é fazer parte da próxima Copa do Mundo. Na última, ele deveria ter sido até titular e não foi. Então eu acho. E bateu o pênalti contra a Croácia, hein? Tem essa. O cara que não se escondeu, foi pra cima, foi escolhido pra bater, foi lá, bateu e fez. Então eu acho que o Pedro se tiver no mercado, é o cara do mercado. Os times deveriam brigar para contratar o Pedro, deveriam fazer o esforço possível. Mas como o Flamengo tem esse cara na mão, o Flamengo deveria ter mais paciência e esperar mais, né, antes de falar se vai sair, se vai pôr no mercado ou não. Em relação só a uma questão do Neymar, gente, o Neymar, nós estamos esperando ainda para ver o que vai acontecer, né? O campeonato só volta dia 12, se eu não me engano, e tem Santos e Palmeiras, né? Mas eu acho que o Palmeiras não vai jogar essa rodada, porque eu acho que vai chegar mais à frente, pode chegar mais à frente. Mas ainda esse ano não aconteceu nada, muito pelo contrário. Foi muito pior do que se esperava e é muito longe da realidade do que o próprio Neymar fala e do que o Neymar pai fala e do que o Marcelo Teixeira fala. Né? Uma das coisas mais patéticas que eu vi no futebol na minha vida foi fazer uma entrevista coletiva com familiares e parceiros, né? E parceiros. Eu nunca vi isso em nenhum esporte, mas falando de futebol, eu nunca vi isso. Eu nunca vi um jogador que foge de sair da zona de conforto como o Neymar. Ele não dá uma entrevista para quem é crítico dele. Ele só dá entrevista para quem deixa a bola quicando para ele chutar. Ninguém contesta as respostas absurdas dele, ninguém contesta a falta de realidade quando ele fala estou no meu auge, ninguém contesta quando ele fala que tá em forma, eu estou em forma, completamente em forma, ninguém contesta. Então o Neymar tem esse detalhe. Só que tem um detalhe nesse Mundial, gente. Tem um detalhe nesse Mundial que pode ainda agravar mais e aumentar mais a pressão em cima do Neymar. O Neymar jogava no PSG. O Neymar saiu, claro. O Neymar, o Mbappé e Messi, mas estou falando do Neymar. O Neymar jogava no PSG. O PSG não conseguia. Chegou uma vez na final da Champions, perdeu para o Bayern de Munique. O Neymar saiu, o PSG foi campeão da Champions pela primeira vez. O Neymar jogava no Al Hilal. O Neymar saiu do Al Hilal. E agora o Al Hilal está lá, eliminou o Manchester City. Você pensa numa possibilidade de ser uma final PSG e Al Hilal? Pois é, exatamente. Eu estava pensando nisso. São os dois não times do Neymar, né? Acho engraçado que do Mbappé ninguém fala nada, né? Do Mbappé saiu também e o PSG foi campeão, mas ninguém fala nada, né? Tem que falar do Neymar, mas tudo bem, né? O assunto aqui era o Pedro, então eu quero ver vocês aí nos comentários comentando sobre essa questão do Pedro aí. Os caras falando aí só elogio pro Pedro, né, cara? Todo mundo compraria o Pedro aí e é isso aí. O que vocês acham? Vocês também comprariam o Pedro? O time de vocês? Mas é isso aí, rapaziada. Deixa nos comentários aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo.